Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, poder contribuir com um pouco de conhecimento, um pouco da nossa dedicação na pesquisa. E nós vamos falar sobre a ética e o uso da inteligência artificial. Hoje a gente percebe que muito se fala de como usar a inteligência artificial, para que usar a inteligência artificial, mas ninguém fala sobre o uso ético dessa ferramenta que tão pouco tempo ela tomou o mercado numa velocidade impressionante. Mas primeiramente, vou falar quem sou eu. Meu nome é Hermê Filipe. Eu iniciei minha vida acadêmica estudando fisioterapia, fui especialista em fisioterapia respiratória, trabalhei muito tempo na área hospitalar. Migrei de carreira para a área da tecnologia por uma experiência que eu tive e um interesse de criar um aplicativo para a área da saúde, que no caso era para clínicas de Pilates. E a partir daí eu comecei a ter um interesse muito grande em tecnologia e, coincidentemente, pouco tempo depois, começou a surgir as primeiras inteligências artificiais, que começou a tomar conta do mercado, principalmente o da OpenAI, que é o GPT. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar desenvolvendo integrações com inteligência artificial para todo tipo de aplicação. Me formei numa pós-graduação em engenharia de software pela PUC. Concluí meu mestrado em ebiatria. Ebiatria é uma área da saúde que trabalha com adolescentes. E a minha linha de pesquisa foi voltada para comportamento humano. E atualmente sou doutorando pela mesma universidade. No entanto, a nossa linha de pesquisa é a inteligência artificial, o caminho que a gente vai seguir. A nossa jornada nessa manhã, vou separar ela em 3 pequenos blocos de 30 minutos, cada um deles, que vou introduzir um pouco, falar um pouco sobre o que é inteligência artificial, quais tipos que existem, darei alguns exemplos do cotidiano e vamos entrar no nosso foco do dia, que é falar sobre as diretrizes e as referências éticas para o uso da inteligência artificial. E depois a gente vai falar um pouco dessas potencialidades, essas limitações da IA na vida do adolescente, dos jovens e até mesmo do adulto. Porque como a inteligência artificial é uma ferramenta muito recente, ela é muito jovem, dificilmente você vai ouvir falar alguém que trabalha com esse tipo de ferramenta mais que 5 anos, a não ser que sejam desenvolvedores da área. Então, o que seria essa inteligência artificial? É uma ferramenta que te dá um poder que você pode ser o que você quiser. Um exemplo, caso você queira, eu quero ser um programador. A inteligência artificial, ela programa para você e você consegue, de fato, fazer o que um programador faz com o uso dessa ferramenta. Eu quero ser um cozinheiro. Apesar de cozinha ser um trabalho manual, ela te ensina a fazer a comida. Então, o que você faria? Deixaria aqui uma pergunta para reflexão. Eu sou enfermeiro, mas eu gostaria de ser um pintor. Ela te ensina. Então, ela até cria artes e modelos para você poder tirar como exemplo. Eu quero ser músico. Já existem ferramentas artificiais que cria música, cria, de fato, do início ao fim, desde a melodia à letra. Eu desejo ser um professor de qualquer matéria.
Ela te ensina a matéria, basta você executar nesse caso. Mas quando a gente fala que a inteligência artificial te dá grandes poderes, junto com ela, ela vem grandes responsabilidades. Por quê? A ferramenta, ela faz, dependendo da sua criatividade, ela pode ir para o bem quanto para o mal. Então, até Elon Musk já fez declarações que a inteligência artificial ela pode ser mais perigosa do que as armas nucleares. Então, da forma que você usa sua criatividade, seu manuseio com a ferramenta, isso pode acarretar em danos, talvez até mesmo irreparáveis para as pessoas. Então, para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa entender o que é inteligência artificial. Eu trouxe aqui dois conceitos do que é inteligência artificial. Então, o primeiro conceito é de Russell, em 2021. Ele é um estudioso da área, ele já vem estudando inteligência artificial antes mesmo antes mesmo da difusão da inteligência artificial para nós, digamos, seres normais, né? Então, ele conceitua que a inteligência artificial ela pode ser amplamente definida como o estudo e o desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Aqui ele deixa um conceito muito mais amplo, porque ele está, digamos, envolvido, esse autor ele é envolvido com a inteligência artificial antes mesmo dela atingir o patamar que é atualmente. E a Unesco, que é um órgão mundial, que ela define a inteligência artificial como sistemas computacionais capazes de interagir com o mundo por meio de capacidades tipicamente humanas, com percepção e aprendizagem em raciocínio. Aqui, a Unesco já conceitua de uma forma mais atual, mais próxima da visão de hoje, de como nós vemos hoje a inteligência artificial. E para fazer um comparativo, eu perguntei para o GPT como que ele conceituaria a inteligência artificial. E ele colocou que é o ramo da tecnologia que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Vai muito próximo do que o Russell conceitua. E aí a gente vai entender mais para frente por que a IA chega nessa próximo de um autor muito famoso, né, na área da tecnologia. Aí ela aumenta, né, na verdade, ela incrementa esse conceito com alguns exemplos, que são tarefas que incluem entender linguagem, reconhecer imagem e rostos, aprender com experiência, tomar decisões, resolver problemas. E aqui ela coloca uma conclusão. A gente vai perceber que a IA ela segue um padrão. Então, a não ser que você solicite a ela que ela se mude o padrão, ela vai sempre manter um tipo de padrão. E ela conclui que, em vez de seguir regras fixas, muitos sistemas de IA aprendem a partir de dados. Isso é chamado de aprendizado de máquina, machine learning. Quanto mais dados e treinamento, melhor é a IA. Melhor a IA pode ficar com certas tarefas. Então, aqui ela conclui incrementando. No entanto, a parte conceitual, que é o que eu perguntei, é só essa primeira parte.
Então, a gente precisa de entender, antes a gente entrar na parte ética, num assunto sobre a gente tem que entender como é que ela funciona. E a Unesco, ela descreve que esses sistemas são capazes de simular a inteligência humana. Mas, para que isso aconteça, a IA ela precisa aprender. Da mesma forma que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, ela também precisa de aprender, que ela usa dados. Dados são basicamente um monte de informação jogada. Para ela, de fato, esse dado transformar numa informação que tem um significado, esses dados eles precisam ser trabalhados até que ele se torne uma informação que de fato é útil para aquilo que você está buscando. Então, aqui é um emaranhado de dados que ela tenta reconhecer padrões nesses dados e ela cria um resultado que ela organiza de uma forma para que ela possa tomar decisões que elas são baseadas em padrões. E aí ela retorna de uma forma que dá a entender que ela é um humano. Então, a IA, ela imita as funcionalidades humanas e ela pega esses dados e organiza de uma forma que decisões humanas tomariam. Então, ela não cria nada nesse ponto, desde que ela cria dentro daqueles dados que ela tem. Então, ela não é capaz, a princípio, né, entre aspas, essa parte, de inventar do nada. Ela sempre vai buscar de algum lugar, algum padrão desses dados. E aí, sabendo como que ela funciona, a gente tem que entender que a necessidade que nós, humanos, apesar de não termos essa necessidade, ao conhecer isso, a inteligência artificial, a gente começou a utilizar e de uma forma muito acelerada. E aqui, nesse gráfico, nós vemos aqui um crescimento muito acelerado do percentual de famílias que estão usando a inteligência artificial. Aqui nós temos como padrão a família americana, porque a pesquisa foi feita lá. Eu vou mostrar mais para frente que, apesar de não se aplicar no mundo inteiro essa regra, ela é de fato crescente monstruosamente no planeta inteiro. Então, aqui, em termos, numa linha do tempo, nós vemos que o número de famílias que tiveram acesso à eletricidade chegou um pouco mais de 40% em 25 anos. A inteligência artificial já está atingindo essas casas numa velocidade muito maior. Em aproximadamente 5 anos, ela já está quase chegando ao patamar do uso, do acesso às casas das pessoas em comparação com a eletricidade. E pelo andar da carruagem, ela provavelmente vai ultrapassar até o uso de celulares, que hoje está a mais de 90% nas casas dos americanos. Então, aqui nós percebemos que está de uma forma muito acelerada. Só para a gente ter em título de comparação, o uso da inteligência artificial, ela ultrapassou no mundo, em 3 anos, 1 bilhão de usuários. Então, ela atingiu em dias, que vou dar um exemplo que eu não coloquei aqui, mas existe um exemplo de 1 milhão de usuários do Google, se não me engano, atingiu em 11 meses
Então, o Google atingiu 1 milhão de usuários em 11 meses. O GPT, ele atingiu em dias. Se não me engano, não bateu 30 dias. Então, esse crescimento acelerado, ele está, de fato, transformando a forma de trabalhar, a forma de estudar. Então, está tendo uma transformação na parte digital muito grande. Então, a gente pode até fazer alguma comparação com rádio, internet, que levaram bem mais tempo em comparação à inteligência artificial. Porém, o uso da IA não vai ultrapassar o uso da internet, nós vamos entender por quê. Então, a adoção global de uso da inteligência, hoje, o Emirados Árabes e Singapura são os países que mais utilizam inteligência artificial no mundo. Então, eles já têm um uso já bem antecipado dessa tecnologia, assim como os Estados Unidos, mas eles têm uma diferença que é o investimento que eles fizeram. Então, percebemos aqui que o Brasil ainda está na fase embrionária. Como que eu enxergo isso? Eu enxergo que é uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento muito promissor para nós brasileiros. Então, nós temos que entender que a nossa economia não é favorável para um crescimento acelerado, no entanto, nós temos digamos, a faca e o queijo na mão para usar isso ao nosso favor. E aqui os Emirados Árabes, nós, como eu já disse, e Singapura são os líderes de consumo de inteligência artificial. E o Brasil está em grande ascensão nesse ranking. O potencial, no entanto, aqui tem uma lacuna muito grande, que é o investimento contínuo em educação digital. Infelizmente, aqui nós não temos essa cultura de ensinar de uma forma contínua e sistemática a educação digital, o uso da tecnologia e o foco, como é o foco aqui, é a capacitação como esta oficina. Aqui eu trouxe um gráfico que nós podemos entender o porquê que o uso da IA provavelmente não vai passar o uso da internet. Aqui, ó, nós temos a base da pirâmide, que são 8 bilhões de pessoas. Dessas pessoas, 7,4 bilhão têm acesso à eletricidade. E aqui a gente entra com um divisor que são os data centers, que são os centros de dados de informação, são aquelas gigantescas estruturas onde que os dados são armazenados. Então, é uma dependência para que a IA se desenvolva. O acesso à internet, nós temos um pouco mais da metade da população mundial tem acesso à internet. E aqui a gente vai entrando numas habilidades que a pessoa, o ser humano, precisa de ter para ele poder mexer com uma inteligência artificial, que é o conhecimento básico conhecimento básico digital, que apenas metade da população mundial tem esse conhecimento. E aí, dessa população, a 1,2 que utilizam a inteligência artificial hoje. Ainda tem muito que crescer com relação a essa parte da inteligência artificial.
E aqui nós vamos ver, então, tipo, agora que a gente entendeu como que cresce, quais são as dependências para ter o acesso à inteligência artificial, aqui a gente vai ver quais são as capacidades da IA. Que ela tem uma percepção de análise de entrada, ou seja, você coloca a sua solicitação, é ter uma capacidade de analisar de forma eficiente o que você está pedindo, ela consegue perceber o ambiente, ela consegue perceber e processar as informações que você informou, ela tem uma visão computacional, ou seja, ela consegue entender de forma em códigos, se você fornecer um código, por exemplo, ela consegue entender esse código e ela consegue fazer reconhecimento da fala. Ela consegue, se você falar com ela, ela consegue entender. Ela tem um processamento e aprendizagem, então ela consegue aprender com dados. Quanto mais informação você fornece a ela, ela consegue armazenar essa informação e aprender mais. Ela reconhece padrões, que até é uma forma dela te retornar o que você deseja, o que você está perguntando ou solicitando. O machine learning nada mais é do que aprender com dados, né? Você informa, ela vai se alimentando, então você informa se se está correto, se está errado, então ela vai aprendendo com o seu feedback também. E ela consegue representar o conhecimento, é a parte que ela imita a inteligência humana. Ela tem a capacidade de raciocínio lógico, ela consegue fazer cálculos estatísticos, de lógica, estatística, probabilísticas, ela busca a otimização sempre. Então, aqui ela toma decisões e faz ações, se solicitado, ela consegue planejar, adaptar, ela consegue adaptar o aprendizado. Então, a gente tem que entender que ela é um conjunto de ações que, de fato, simula o que nós humanos fazemos. Então, quanto mais você ensina, mais informações você fornece, mais ela aprende. E quais tipos de inteligência artificial nós temos? Nós temos a generativa, que são essas inteligências artificiais que todos nós conhecemos, que é o GPT, o Midjourney, que é a melhor inteligência artificial para geração de imagens. A gente tem a IA preditiva, que ela consegue fazer previsões com base em dados. Ela consegue detectar fraude. Então, toda preditiva é com base em dados. Ela consegue classificar, ela consegue identificar se é algum spam, um exemplo, no seu e-mail. Ela consegue identificar, fazer um reconhecimento facial. Existem já IAs que fazem diagnóstico médico e a identificação de doenças. Então, nós temos basicamente esses três. Existem mais, mas essas aqui são as mais, digamos, popular. Agora nós vamos entrar nas diretrizes. Então, nós entendemos que a IA ela é capaz de criar, de organizar e de formular muitas coisas que, se usada de forma errada, ela pode induzir ao erro o resultado e ela pode também gerar danos a pessoas, a instituições. Então, foi criado diretrizes e condutas éticas com o uso da IA. E aí, para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa entender o que é ética. Então, ética, a gente nem poderia chegar a inferir, tipo, se você pudesse usar a inteligência artificial para fazer um trabalho, por exemplo, e que ninguém soubesse, você faria? Aí fica aqui a dúvida. Então, tipo, ela consegue fazer o que você teria um esforço muito grande para fazer.
E aí a gente precisa refletir que ética é para a gente definir o que é certo e o que é errado. Então, ética, segundo coloquei aqui uma definição do dicionário, que é um conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta que um indivíduo de um grupo social ou de uma sociedade. Então, ela é princípios, valores e normas morais. Então, aqui é uma, digamos que é o que vai definir o que é certo e o que é errado. E aí, para falar de ética, a gente tem que entender o que é moral. Por que a gente precisa entender o que é moral? Moral, ela é relativa a regras de condutas e aos costumes de uma determinada sociedade. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, o conceito de moral é diferente do Emirados Árabes, por exemplo. Então, nós precisamos de entender também o que é moral para a gente nos localizar no, digamos, nas nossas condutas, ser compatível com a sociedade que nós vivemos. Então, a moral diz o que fazer e a ética nos diz por que fazer. E aí, pensando em ética, a gente vai entrar. Quem é responsável pela inteligência artificial? E aí a gente vai entrar em 3 pontos. Que a IA, ela executa os comandos baseados no que nós pedimos e o que o programador e os dados ela tem. Então, a IA, ela não é responsável por nada. Então, se ela entregar uma informação que gerou prejuízo para alguém, quem é o responsável nesse caso é o próprio usuário. Então, em momento algum, a IA vai ser responsável. Aí a gente entra com os criadores. Os criadores têm certa responsabilidade? Sim, eles têm sim. As empresas têm sim certa responsabilidade, porque são elas que colocam e programam essas inteligências artificiais para que elas retornam da melhor forma possível o que o usuário está pedindo. Então, a gente está entrando aqui numa questão que a gente até consegue perceber no nosso dia a dia. Por exemplo, todas as inteligências artificiais, elas têm regras de conduta. Então, essas regras servem para proteger até mesmo a empresa. Por exemplo, se você perguntar no GPT como fazer uma bomba atômica, ele não vai te responder. Então, existem sim responsabilidades em contrapartida, mas, a grosso modo, o usuário que decide utilizar a inteligência artificial, ele é o responsável. Então, essa conduta ela tem que partir do usuário. E aqui eu coloquei uma questão que é de quem é a culpa? Um carro guiado por IA se envolve em um acidente fatal. Aqui a gente começa a bater de frente com algumas questões. Aqui eu não vou entrar por mérito de quem é a culpa, mas o culpado provavelmente vai ser o usuário. O usuário não no caso, o cliente, né? Não sei, mas aqui a gente deixa uma reflexão o quão sério é o uso de uma inteligência artificial na sociedade. E aí, para isso, a Unesco ela criou uma cartilha de recomendação sobre o uso ético da inteligência artificial. Então, é uma diretriz global que vem com orientações para o melhor uso da inteligência artificial. E de uma forma, digamos, global, assim, de uma visão macro, a Unesco ela coloca 5 pilares são os direitos humanos, que o uso da IA ela não pode afetar a dignidade e os direitos fundamentais das pessoas.
A transparência. O uso da IA ela precisa ser claro a quem você, se você estiver usando, precisa estar claro que você está usando a inteligência artificial. A justiça e a justiça, que seria, digamos, a justiça social, que o sistema deve ser seguro, confiável e, ao mesmo tempo, supervisionado. A responsabilidade da IA, você é de sua responsabilidade a decisão de usar a inteligência artificial. A de segurança, que vai de encontro até mesmo da justiça, e ela deve ser usada sempre para o bem. Ela não pode gerar danos à sociedade e até mesmo bem-estar coletivo. A cartilha ela é separada por várias políticas de todos os tipos. E aí eu deixei aqui em destaque a política do uso da IA na educação e na pesquisa, que ela destaca 10 pontos que, no caso de nós pesquisadores, nós precisamos seguir essa recomendação. Lembrando que a Unesco ela cria recomendações que são sugestões. Então, são sugestões que devemos seguir para que possamos usar de forma ética e de forma adequada a inteligência artificial. Então, o desenvolvimento do pensamento crítico na educação, esse conceito, então ela deve preparar as pessoas para que elas possam questionar. Ela tem que ser capaz de analisar e não aceitar automaticamente o que a IA fornece. Então, a gente faz nossas pesquisas de forma... muito comum as pessoas solicitar que a IA execute uma tarefa e não confere, não lê, muito menos lê o que a IA copia e cola copia e cola num trabalho de escola ou algo do tipo. E aí a Unesco ela sugere que a gente tem que saber questionar, analisar e conferir se esses dados estão corretos e não a gente simplesmente aceitar e utilizar essa informação para algo. A alfabetização digital e a inteligência artificial, ela coloca que ensinar como difundir, isso que nós estamos fazendo agora é um exemplo dessa, a gente precisa difundir como que a IA funciona, os limites da inteligência artificial e uma forma da gente usá-la de forma consciente. Então, exatamente isso que nós estamos fazendo nessa oficina, nas próximas que virão, é esse trabalho. Então, é a parte de alfabetização digital. O uso ético na pesquisa, que a gente deve utilizar a inteligência artificial com transparência, responsabilidade e, o mais importante, a gente precisa continuar respeitando a integridade científica, que muitas das vezes o que a IA fornece, o que ela entrega para a gente não pode esquecer que existem condutas científicas que precisamos manter e segui-las. Nós temos a formação de competências éticas, que a Unesco coloca que deve incluir valores como responsabilidade, justiça e respeito no uso da tecnologia. Então, usar com responsabilidade, seguindo sempre o básico que a Unesco coloca, que é o respeito, né, com que a gente não gere danos a instituições e pessoas. A gente deve usar a ferramenta como apoio e não substituição.
Então, aqui nós temos que ela deve auxiliar o aprendizado e a pesquisa, e ela não deve fazer por nós, ela não deve substituir o raciocínio humano. Por que isso? A IA, ela dependendo da informação que ela busca, ela pode ser enviesada, ela pode seguir por um caminho que, digamos, tendencioso. Então, a gente deve seguir, usar ela como apoio, mas o senso crítico, a tomada de decisão continua sendo nossa, do humano, o do usuário, no caso, né? Promoção de acesso igualitário, então, dá a todas as pessoas a oportunidade do aprendizado com inteligência artificial, que no nosso na nossa realidade aqui no Brasil, dificilmente isso vai ser 100% resolvido por ser um país continental e de diferentes acessos à internet, então tem lugares que não tem acesso. Produção científica responsável, né, que ele aqui na Unesco coloca que a inteligência artificial ela não pode comprometer a autoria e ela não pode alterar a veracidade dos dados, e isso compromete a pesquisa. Então, ela precisa ser usada com muita cautela, principalmente na área da pesquisa e na área da educação. O combate à desinformação, então, tem que se atualizar constantemente sobre inteligência artificial e seu impacto. Ela coloca que a Unesco coloca que precisamos sempre estar um passo à frente, digamos assim, em termos de conhecimento das inteligências artificiais, para evitar com que ela te induza a colocar informações inverídicas. Formação contínua, que seria similar ao que também estamos fazendo, que é a atualização constante sobre inteligência artificial e seu impacto, e a integração da inteligência artificial no ensino. Ela acredita que ela deve ser incorporada na educação, porém com muito cuidado e com planejamento, crítica e com alinhamentos educacionais. Digamos que seriam esse ponto de integração no ensino, ela precisa de ser dosada e ser planejada de forma correta. Da mesma forma que a diferença de um remédio e do veneno é a dosagem, digamos, fazendo uma analogia, a integração da inteligência artificial no ensino também é uma dosagem. Então, precisa ser feito com muito planejamento e organização para que isso não se torne algo prejudicial. Recentemente, né, isso aqui essa portaria é de 2026, é desse ano, que o CNPq criou diretrizes éticas para condutas em pesquisa. E aí a gente pode pensar assim, pô, a Unesco criou uma condutas que no caso da Unesco são sugestões e as consequências da não aplicação daquelas sugestões, ela vai virar condutas políticas. Então, vai ser condutas que vão políticas para que possa melhorar. A portaria, o que muda da portaria para a sugestão da Unesco? Essa portaria são condutas éticas, que são regras que devemos seguir, que tem consequências caso não sigamos, digamos assim. Então, o objetivo dessa portaria é garantir que a pesquisa seja confiável, a ideia
é produzir conhecimento de verdade. Então, ela trata diretamente do uso do uso da IA na pesquisa. Então, nós devemos seguir essas condutas, que são os pontos que o CNPq levantou para que tenhamos uma pesquisa de fato conduzida com a verdade e com integridade. Então, ela coloca a honestidade intelectual, que nós devemos respeito e a integridade intelectual, que seria que a IA a gente não pode criar uma pesquisa com base nas informações que a IA nos fornece. Então, a gente precisa comunicar o conhecimento com verdade, a gente não pode plagiar, a gente não pode manipular ou distorcer uma informação, né? A gente tem a integridade científica, que seria a ideia de garantir a qualidade e a confiabilidade de todas as etapas da pesquisa. Então, do início ao fim, né, do início à publicação, a gente tem que ter essa qualidade de alto nível, né, no mais alto nível possível, até a publicação. A transparência, que seria deixar claro os métodos usados, os dados, as fontes fornecidas, né? Então, se eu utilizei a inteligência artificial para, em algum momento da pesquisa, precisa estar declarado. Aí vem a pergunta, é proibido usar IA? Que existe muita gente que acredita que não pode. Então, pode, porém é que ela precisa sim ser declarado, precisa informar como usou, né? Então, essa transparência, ela precisa estar muito bem definida. A responsabilidade do pesquisador, ela coloca que tudo que está ali é de responsabilidade somente dos pesquisadores ou do pesquisador. Então, pode colocar tudo que a IA fornece. Se você utilizar de forma inadequada, a responsabilidade é sua, digamos, né, do pesquisador. Então, do início ao fim, a responsabilidade está bem definida nessa portaria. A declaração do uso, então, o uso deve ser explícito, independente da fase que a pesquisa estiver sendo feita. Proibição de fraude científica, que é proibido, de fato, fabricar, falsificar ou manipular algo de forma fraudulenta, mesmo que o uso da inteligência artificial. Proibição de plágio e autoplágio. Então, o autoplágio, digamos assim, se você tiver um artigo publicado, você tem que referenciar da mesma forma que tivesse referenciado um outro artigo. A veracidade da autoria, que colocar de fato quem contribuiu, né? Então, aqui, se a gente percebe que mesmo sendo uma diretriz, uma portaria voltada para condutas éticas da pesquisa, nós temos aqui já condutas que não envolvem somente inteligência artificial, mas, mesmo com o uso, a gente tem que seguir, né? Então, respeito e não discriminação, né? Então, a gente deve respeitar as pessoas, diversidades, manter essa relação, né? E prevenindo, de certa forma, qualquer prática discriminatória. A gente tem a gestão ética dos dados,
como os dados devem ser armazenados, a utilização e o compartilhamento com integridade e transparência. Aqui a gente bate com uma lei que é a LGPT, que é a Lei de Proteção dos Dados. E essa lei, existem várias formas e regras que colocam que a gente tem responsabilidade por aquela informação que estamos armazenando. E muitas das vezes uma pesquisa ela tem dados sensíveis que nós precisamos preservar a integridade daquele colaborador, daquele voluntário ou algo do tipo. Então, seguindo essas regras, mesmo que você utilize IA, nós não podemos expor essas informações dessas pessoas. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou analisar uma informação de um questionário. Nesse questionário eu tenho o nome da pessoa, eu tenho idade, eu tenho sexo, eu tenho a pesquisa que foi feita, né, que muitas das vezes pode incluir informações sensíveis que a pessoa não queira compartilhar. E aí eu printo a tela e coloco lá no GPT. O GPT me ajuda a analisar esses dados e olha esse questionário, me ajuda a analisar os dados. Aí vou dar um exemplo que você acaba de cometer digamos, um ato antiético, que é compartilhar os dados de uma pessoa que não autorizou. Para a gente entender, só para deixar algo bem claro também, que a IA ela não promete privacidade dos seus dados. Todas as informações, elas não é que elas podem vazar. A gente está falando, elas vão vazar. A gente só precisa saber quando. A questão aqui é quando. Então, a IA ela não é um ambiente seguro. Então, você não pode compartilhar dados. Que aqui a gente entra com a gestão desses dados. A IA, nós temos a lei que nós precisamos de ter consentimento da pessoa para publicar, a gente precisa ter, digamos, segurança nesses dados, a pessoa que armazena esse dado. Como eu vi aqui no chat, tem pessoas da área da TI, inclusive acho que é de dados, a responsabilidade desse profissional ela é muito grande. Então, é uma lei que pode sim fazer, dependendo de como for o vazamento, pode dar um problema, digamos, irreparável para a instituição, até mesmo para a pessoa. Então, só fazendo um adendo aqui, na IA, quando for usar, a gente não pode usar nenhum dado, nenhuma informação que não possa ser vazado, porque vai. Tá? Inclusive, nas regras do uso do GPT, ele não promete que seus dados não vão vazar, tá bom? Então, aqui, continuando, o conflito de interesse, a gente precisa evitar situações que comprometam a imparcialidade da pesquisa e a invalidade da pesquisa e a avaliação. E, para finalizar esses pontos éticos, é a responsabilidade da divulgação científica. Então, a gente precisa relatar de uma forma completa e que seja o suficiente para que o leitor da sua pesquisa seja capaz de reproduzir aquela sua pesquisa. Então, um exemplo, você utilizou inteligência artificial e não relatou que você usou, mas ela fez parte do seu método, você compromete esse princípio que é da reprodutibilidade. Então, nesse caso, você não torna fiel a sua publicação científica. Então, fica aqui para finalizar. E, digamos,
Quais são os riscos éticos mais, digamos, evidentes, mais fáceis de ocorrer com o uso, digamos, irresponsável da inteligência artificial? Por exemplo, vou deixar ela escrever uma introdução, vou deixar ela escrever para mim a metodologia ou a análise dos dados. Você está correndo um risco de plágio, porque ela busca em um banco de dados informações. Então, você está correndo o risco de cair numa fraude científica, por mais que não seja de forma intencional. Você é o responsável do uso da inteligência artificial para pesquisa, no caso aqui, que eu foco é a pesquisa, e a manipulação dos dados. Porque muitas das vezes a gente tem que. A IA, ela, digamos, tem alucinações. Então, ela sempre vai retornar um resultado. E esse resultado pode não ser o que você solicitou para análise. E esse resultado, digamos, fantasioso, talvez, pode inferir uma manipulação de dados. Então, a gente precisa ter senso crítico para manipular e usar uma inteligência artificial para pesquisa. E aí, aqui eu coloquei alguns itens que seriam para descrever uma forma responsável do uso da inteligência artificial na pesquisa, que seria verificar as informações. Então, tudo que ela nos fornecer, vamos buscar de onde, como ela chegou naquilo, que o ideal seria não a gente fornecer o caminho ou a informação, e sim fazer com que ela seja um apoio para aquilo que estamos fazendo. Então, o retorno que ela dá, a gente precisa de verificar, citar adequadamente todas as fontes, não confiar cegamente, lembrando da proteção dos dados pessoais, de informações sensíveis, porque o meio da IA não é seguro, digamos, para essas informações, e usar para aprender e não para que ela faça por nós, tá? Então, a gente tem que usar ela como um apoio de fato e não como uma substituição para fazer as tarefas na área da pesquisa. E aqui, para finalizar a parte da portaria, é que ela coloca que o responsável final, a responsabilidade 100% é do autor do artigo, e ele tudo que ele usou na inteligência artificial, tudo que ele usou como apoio é de responsabilidade dele. Então, ele que corre os riscos, ele que corre de cair, digamos, na armadilha da inteligência artificial, como plágio, imprecisões geradas por ela. Então, aqui não tem desculpa. Decidiu usar, a culpa é sua, caso venha com algo de forma errada. Então, com base nessas duas diretrizes, achei um artigo publicado pela Nature, que é uma revista conceituada no meio acadêmico, não diria talvez a mais conceituada, que ela fez uma pesquisa com 5.000 pesquisadores de diferentes países e áreas, e que ela fez algumas perguntas, que seria perguntas semelhantes, como exemplo, você pode usar inteligência artificial para escrever um artigo? Partes como rascunho ou
partes específicas de fato do seu paper, pode usar IA para editar e traduzir, pode usar inteligência artificial para resumir artigos, fazer revisão por pares, que é uma etapa da pesquisa. O uso da IA, ela deve ser divulgado? Você, pesquisador, já teve o uso real, ou seja, intenção do uso, como se já usou, usaria, não usaria? E aqui esse questionário ele foi analisado e, impressionantemente, ela veio com um resultado que a comunidade científica ela basicamente ficou dividida. Muitos acreditam que pode ser usado e muitos acreditam que não pode ser usado. Então, um fato interessante dessa pesquisa que nós vemos aqui é que mais de 35% já usou inteligência artificial para escrever, editar um paper, um artigo. 14% já usou para traduzir. 16% para usar algumas partes. E aí a gente vê aqui, olha que interessante. Nós temos 35% que de fato usaram para escrever o artigo. Mas olha para a gente ver que 18% usaram, mas que não declararam. E aí a gente percebe que o conceito de uso e declaração ainda não está muito bem definido, né? Ou nisso aqui a gente tem que lembrar que é no mundo, tá, gente? O CNPq é uma regra brasileira. Aqui nós vemos também que muitos usaram influência da inteligência artificial para escrever o resumo, introdução, os métodos, a discussão, o abstract, né, que é o resumo no caso, mas que desses aqui, muitos também não declararam, que a gente tem aqui nesse outro resultado. E aqui a gente vê que grande maioria dos PhDs, a gente vê aqui com base na formação, né? Que são os doutores, quem é recente carreira, quem está no, digamos, level médio e o avançado e os aposentados. Que 30% não declaram que usam, mas não declaram. E dos aposentados, e dos que declaram, somente 12%. Então, a gente vê ainda que não temos um consenso do uso de um patamar mundial. E aqui a gente vê o que vem acontecendo. Aqui eu coloquei alguns exemplos do que vem acontecendo no mundo, que é alunos peicolando com o uso da IA no Reino Unido. A gente tem aqui advogados usando inteligência artificial para construção de documentos, que isso gera riscos. A gente vê que as próprias pessoas estão criando uma confiança tão grande na inteligência artificial que elas já estão indo para o chat GPT antes mesmo de ir para uma consulta médica. E aí a gente vê que essa quebra a disrupção, tipo assim, o médico já não é mais o centro da referência, e aí eles já estão indo para a inteligência artificial pela confiança que ela passa. E aqui a gente tem também a parte dos danos do GPT, que
que muitas das pessoas vão no GPT como forma de escape psicológico, em vez de ir no psicólogo, vai, digamos, conversar com uma IA para poder... E aí nós vemos que pode gerar danos. A IA ela não é confiável 100%. Nós precisamos ter um senso crítico. Então, aqui o GPT sugerindo que a pessoa se mate. Então, aqui nós temos um problema. E aqui nós temos... aqui eu coloquei um exemplo. Peraí. Aqui eu coloquei um exemplo de uma mente brilhante, digamos assim, que esse Roy Lee, ele era ele é, né, um desenvolvedor de Harvard que ele tentava a todo custo ele tenta a todo custo entrar com a candidatura na Google, Meta, em grandes empresas, ele é um desenvolvedor, e ele percebeu que numa fase do teste, que é a parte que você tem que codificar, né, escrever código ao vivo com um avaliador, ele achava muito, digamos, ele discordava desse método porque muitas das vezes muitas das vezes ele sabia como fazer, porém código não dá para decorar tudo. E ele percebia, pô, mas isso na vida real não é feito dessa forma. E aí ele criou um aplicativo chamado Interview Coder, que ele conseguia printar a questão e colar no software dele, onde uma IA respondia para ele o código. Então, ele ia lá, o entrevistador não via o código na tela, mas ele via o código dele e ele conseguia copiar esse código. Aí ele usou a inteligência artificial como forma de burlar o sistema. Por que eu estou entrando nisso? A IA ela pode usar tanto de forma ética quanto antiética. Ele foi antiético com o sistema. Porém, o que ele fez? Ele fez as entrevistas, aqui é um exemplo dele fazendo a entrevista. Ele passou nas entrevistas das maiores big techs do Vale do Silício. Porém, em vez dele assumir cargos que ele chegaria a ganhar mais de $200 mil por ano, ele expôs tudo na internet, como ele gravou todas as entrevistas, ele expôs todo e fundou a Crowley, que é a empresa do app dele. Que, digamos de passagem, hoje ele está bem melhor do que se ele tivesse assumido. Porém, aqui o que eu quero deixar claro é que a IA pode usar para o bem ou para o mal. Aqui ele usou para o mal, mas no final das contas ele fez o bem para ele. Então, ali ficou um exemplo. Então, aqui a gente agora vai pular para uma parte das potencialidades limites do impacto da inteligência artificial na vida dos jovens. Aqui eu coloquei um contraste que seria o uso da IA na educação e sem o uso da IA na educação. Quando a gente vê a primeiro momento, a gente pensa, pô, se eu usar a inteligência artificial, se eu liberar o uso da inteligência artificial para a educação, vai atrofiar, digamos, vai atrofiar o cérebro da turma. Aí eu já ouvi isso, já tive discussões sobre o assunto, mas aqui nós temos um contraste. Pô, se na educação é ruim e no meio corporativo é bom, por que não podemos treinar para o meio corporativo? Aqui eu coloquei esse contraste, porque a gente tem uma dúvida. A influência na educação ela é positiva ou negativa? Aí a gente tem que pensar como que a gente vai aplicar a IA. Então, aqui eu peguei um artigo que foi feito pela
OSCE, que é uma organização da parte de economia europeia, que ela fez diversos estudos na Europa. E um deles foi liberar o uso um estudo que liberava o uso da inteligência artificial para os estudantes durante um período. E aí eles perceberam que o desempenho aumentou 48%. E aí eu penso, pô, no meio corporativo nós buscamos o que? Desempenho. Então isso é bom, mas vamos continuar. E aí o uso de um tutor de IA aumentou 127%. E aí o que seria um tutor? Aqui o desempenho seria o uso do IA e o tutor seria o uso de uma IA que ela orienta. É uma IA mais, digamos, como se fosse um agente de IA. Então ela aumentou 127% do desempenho. Pô, aí você pensa, isso é bom. Porém, no momento que a gente tira essas ferramentas, eles perceberam uma queda de 17% no desempenho dessas pessoas. Então, abaixo do baseline, as pessoas, antes da IA, elas eram melhores até que a IA fosse tirada delas. Então, aqui nós percebemos que o método usado, ele não é um método aceitável, não é um método que vai ajudar. Porém, eu também achei um outro artigo que foi feito na China, que ele avaliou o impacto dessa inteligência artificial na educação. Então, ela tinha como foco a qualidade do ensino, né? E desempenho dos alunos, a redução da desigualdade, que seria fornecer a mesma oportunidade tanto para o aluno da cidade quanto da zona rural, e a da equidade educacional e desenvolvimento sustentável. Então, eu queria apoiar esse desenvolvimento sustentável e promover essa equidade educacional. Então, qual foi o método? Como que eles usaram a inteligência artificial? Ele disponibilizou o dispositivo de IA e somou com um aplicativo que chama Mixed Reality, que é um aplicativo que ele monitora em tempo real as aulas, né? Ele retorna um feedback em tempo real para os professores, ele tem um ajuste dinâmico da parte pedagógica das aulas e ele personaliza o ensino. Então, ele tem um recurso e caminho de aprendizado muito mais adequado para cada estudante. Ele identifica aquele estudante que está mais disperso, e aí ele orienta o professor a intervir. E aí, o foco da SA, ela tem como apoio na tomada da decisão pedagógica. É diferente da outra pesquisa que liberou para os alunos. Então, aqui a gente entra naquela parte da dosagem. E como resultado, 15,7% tiveram melhora nas escolas rurais e 10,3% melhora do desempenho. Lembrando que a base do desempenho nas escolas urbanas elas são maiores que das rurais, até mesmo pela disponibilidade de recursos, né? Então, como que a gente pode entender como será o futuro da inteligência artificial? A gente vê que cada vez elas estão mais sofisticadas e mais autônomas. A gente percebe que a regulamentação ela é crescente, acreditando que a cada vez mais teremos mais diretrizes éticas como essa da portaria, regras de privacidade como já existem, porém elas são atualizadas o tempo todo, criação de leis de uso da IA e até mesmo regulamentações da segurança da IA. Integração com mais setores, ou seja, hoje nós vemos que na área de tecnologia já está bem, digamos,
avançada em comparação com as outras áreas, porém acreditamos que vai chegar um ponto que todas as áreas possíveis teremos influência da inteligência artificial de alguma forma. E a educação contínua, que vale muito a pena bater muito nessa tecla, que a educação contínua e o aprendizado e o conhecimento sobre inteligência artificial, ela tem que receber como base de um pensamento. Então, a gente tem que aprender a criticar, aprender a entender como essa inteligência artificial está evoluindo e cada vez mais o nosso senso crítico ajudar na nossa criatividade com o apoio da inteligência artificial. Então, acreditamos, seguindo bem mesmo o que está na Unesco, que o futuro vai ser dessa forma, ou até mesmo algo impensável, né? Então, lembrando que é uma nova era, o uso da inteligência artificial é algo novo, é muito embrionário para nós, seres humanos normais, né? Porque já vem sendo desenvolvendo há muitos anos pela turma da tecnologia, mas chegou no público geral tem muito pouco tempo. E aqui, para concluir, a gente deixa aqui a pergunta: qual é o seu compromisso com a ética em inteligência artificial? Então, a responsabilidade de construir um futuro ético é nosso. Então, todas as interações que são feitas por IA parte de uma decisão nossa. E as IAs tendem a melhorar, tendem a mudar, a tecnologia provavelmente não, com certeza vai mudar, vai evoluir, e nós precisamos ter em mente dos princípios éticos toda vez que for utilizar a inteligência artificial. E isso deve continuar. Então, a gente tem que manter esses princípios. E antes de eu finalizar por completo, eu vou deixar aqui já antes de eu abrir para perguntas e finalizar de forma definitiva, deixar aqui já o merchan para nós teremos uma outra oficina que será a continuidade dessa oficina, que vai ser dia 25 de abril de 2026, que será aprender a usar a inteligência artificial na prática e aplicar. Então, nós vamos colocar a mão na massa. A ideia é, de fato, usar de forma ética e entender mesmo. E aí, teremos a terceira e última oficina, que seria a IA aplicada, que a gente vai trabalhar de uma forma mais avançada, que é explorar as aplicações de inteligência artificial no contexto profissional, que seria montar automações mais simples, saber montar um agente de inteligência artificial, saber aplicar de forma mais profissional mesmo. Então, lembrando que o uso da IA como tutor foi um aumento de 127% na pesquisa, é mais ou menos isso que a gente vai aprender aqui nessa parte, na terceira oficina. Aqui deixo algumas referências que eu utilizei para montar essa pesquisa, essa apresentação. Quem tiver interesse, vou deixar por último aqui meu e-mail. Vocês podem mandar um e-mail pedindo que eu mando todas. E eu quero aqui deixar meu obrigado aqui para o Ricardo Freitas, meu professor doutor Ricardo Freitas, que é meu orientador do meu doutorado, que participou efetivamente dessa apresentação, inclusive de tudo que eu faço no laboratório. Aqui meu obrigado. E vou deixar aqui a abertura para as perguntas.
meu e-mail e o meu LinkedIn, para quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, tá aqui o QR Code. Só acessar o QR Code e acessar o LinkedIn. Tá bom? Obrigado, gente.